Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia no Lições da Bíblia. Vamos para a nossa segunda lição a respeito da carta de Paulo aos Romanos. E nessa segunda lição, continuarei contextualizando para você essa carta, para que você possa compreender os bastidores que envolveram as situações específicas das quais Paulo tratou na sua carta aos Romanos. Uma das coisas que motivaram Paulo a escrever a sua carta aos Romanos foi a compreensão equivocada que os judeus cristãos tiveram acerca da salvação por meio de Cristo. Deus havia dado um sistema cerimonial de leis para instruir o povo no caminho da salvação. E muitos judeus cristãos não compreenderam que o aspecto cerimonial da lei de Moisés tinha esse propósito pedagógico, explicar o plano de salvação. Eles não compreenderam que quando Cristo, a realidade para a qual a lei cerimonial apontava, quando Cristo veio, eles não entenderam que Cristo era o cumprimento, era a continuidade daquilo que a lei prefigurava. E muitos judeus cristãos pensavam que eles deveriam continuar seguindo a parte cerimonial da lei de Moisés para agradarem a Deus. Eles não compreenderam que com a vinda de Cristo, o recurso, o sistema didático utilizado por Deus não seria mais o ritual do santuário terrestre. Seria agora o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E o apóstolo Paulo decidiu, obviamente, esclarecer este assunto, primeiramente aos Gálatas, porque lá havia uma heresia que colocava a lei como meio de salvação, e depois Paulo sistematiza melhor o tema na sua carta aos Romanos. Paulo aproveita a decisão do Concílio de Jerusalém, mencionada em Atos capítulo 15, para mostrar que os gentios recém-convertidos ao cristianismo não precisariam se tornarem judeus propriamente dito, praticantes do aspecto cerimonial da lei para depois serem salvos. Afinal, agora eles poderiam aprender diretamente com Cristo, com o ministério sumo sacerdotal de Cristo, a respeito do plano de salvação. Não precisariam mais do recurso pedagógico antigo, que era composto pela parte cerimonial da lei de Moisés. Ao longo dessa semana vamos tratar deste assunto. Vamos analisar um pouquinho sobre este conflito que houve entre os judeus judaizantes, diríamos assim, e os judeus cristãos. O conflito entre os judeus e os gentios. Porque, tendo a compreensão desse pano de fundo, você e eu vamos compreender algo mais ainda da carta de Paulo aos Romanos que estudaremos ao longo desse trimestre, tá ok? Que Deus guie os seus passos, um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Romanos, ele queria demonstrar para os leitores que Deus salva todas as pessoas unicamente por sua graça. Ele quis mostrar que a graça esteve presente para a humanidade desde o início do mundo. Tanto judeus quanto não judeus só poderiam ser salvos por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo quis esclarecer para os leitores que Deus apenas ensinou o mesmo plano de salvação de maneiras diferentes. Afinal, nunca existiu um período no Antigo Testamento em que as pessoas foram salvas pela lei. Todas as pessoas foram salvas pela graça. Através do sacrifício e do ritual do santuário, do sacrifício de animais, Deus ensinava a eles que eles só poderiam ser salvos através de um substituto.
E por meio do ritual do santuário, Deus estava apontando para o futuro, quando o Messias viria morrer pelos seres humanos e quando, finalmente, após a sua morte e ressurreição, o Messias voltaria para o céu e atuaria como sumo sacerdote da humanidade. É por isso que em Hebreus 8, verso 6, Paulo disse o seguinte: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Essa nova aliança baseada em promessas superiores não é um novo plano de salvação diferente do Antigo Testamento. É só uma nova maneira de ensinar a mesma coisa. A aliança é nova porque ela foi agora inaugurada, entre aspas, pelo sacrifício e morte de Jesus. Mas, na verdade, a nova aliança, se nós formos parar para analisar, ela sempre existiu, porque Deus, desde a eternidade, propôs salvar o ser humano por Jesus. Hebreus 9,14 diz que o plano de salvação foi elaborado pelas três pessoas da divindade. Apocalipse 13,8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A antiga aliança era apenas uma forma de descrever o antigo recurso pedagógico e didático utilizado por Deus para ensinar o plano de salvação. A nova aliança é o novo recurso didático utilizado por Deus, que é a própria vida e ministério sumo sacerdotal de Cristo. Por isso que a nova aliança é superior e baseada em promessas superiores, porque Jesus veio, ele é a realidade de tudo aquilo que a antiga aliança apontava, o antigo recurso pedagógico. Paulo, amigo ouvinte, em nenhum momento, na sua carta aos Romanos, na carta aos Gálatas ou em Hebreus, em nenhum momento ele está sendo contra a lei de Moisés ou a lei de Deus. Ele apenas quis mostrar para as pessoas que com a morte de Cristo na cruz, o ministério sumo sacerdotal de Cristo substituiu o antigo ministério sumo sacerdotal terrestre. Na verdade, a função da lei, a função da parte cerimonial da lei foi transferida para Jesus. Não tem nada de abolição da lei. Até porque lemos em Apocalipse capítulo 14, verso 12, o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, os crentes dos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo, em Apocalipse 14, 12 e também em Apocalipse 12, 17, eles são caracterizados pelo equilíbrio entre a fé e as obras. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses cristãos não têm uma compreensão legalista da lei, que faz dela um meio de salvação, mas uma compreensão equilibrada. A lei é o resultado de uma graça transformadora. E isso será ao longo de toda a vida, porque até Jesus voltar, você e eu seremos pecadores e sempre teremos algo para melhorar. Mas ao mesmo tempo, Apocalipse 14, 12 diz: ao mesmo tempo em que o cristão nos últimos dias não é caracterizado pelo legalismo, ele também não é caracterizado pelo liberalismo. Não é porque a graça de Jesus está disponível a nós que nós estamos livres para usar a graça de Cristo e patrocinar uma vida de pecado. Veja que a Bíblia é equilibradíssima. O problema é que muitos cristãos a interpretam indevidamente e acabam trazendo heresias. Que Deus ajude a você, amigo ouvinte, a ter essa compreensão equilibrada do plano de salvação e da lei de Deus. Muito obrigado por sua companhia, um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para compreendermos a carta de Paulo aos Romanos e continuarmos essa nossa contextualização, é fundamental que tenhamos uma compreensão do conceito de Paulo a respeito da palavra lei, porque você vai ver ao longo desses 3 meses, diversas vezes, a palavra lei sendo utilizada nos escritos de Paulo, especialmente na carta de Paulo aos Romanos.
A palavra lei, do hebraico Torá ou do grego nomos, significa instrução. E ela se refere a todas as instruções que vêm de Deus. Não existe na Bíblia uma divisão arbitrária da lei, em lei moral, cerimonial, civil e de saúde. Para a mente judaica, a lei é uma coisa só. Porém, não é um erro você categorizar a lei. Em que sentido? Não é um erro você entender que a lei de Moisés, dada por Deus, tenha aspectos diferentes. A lei de Moisés, que na verdade é a lei de Deus, porque foi Deus quem deu tanto a parte moral quanto cerimonial, você percebe que a lei de Moisés, ela tem aspectos de ordem moral, aspectos de ordem civil, cerimonial, de saúde. Mas na mente de Paulo, quando ele fala da lei, ele fala da lei como um todo. Fala da lei de Moisés nos seus aspectos moral, cerimonial, civil, de saúde. Agora é importante você perceber que mesmo não havendo essa divisão na Bíblia, você poderá classificar, você poderá entender que a lei possui aspectos diferentes. Por exemplo, enquanto que Deus deu todas as instruções para o seu povo, teve uma parte da lei de Moisés que Deus não deu simplesmente por inspiração. Ele escreveu com o seu próprio dedo. É a parte moral da lei. Os 10 mandamentos, como encontramos em Êxodo 20, 1 a 17, e também em Deuteronômio, no capítulo 5, essa é a parte da lei de Moisés que é um resumo do aspecto moral da lei de Moisés. Essa parte da lei, ela foi dada pelo próprio Deus, diretamente, não foi nem sobre inspiração. Em Êxodo 31, 18 é dito: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Perceba que mesmo que a palavra lei englobe tudo na Bíblia, os judeus viam uma diferença no aspecto moral da lei, porque esta parte da lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus, pelo dedo do próprio Deus. Então, quando você estudar os escritos de Paulo, não faça essa divisão arbitrária de leis. Paulo se refere a toda a lei de Moisés, a todos os escritos de Moisés, incluindo o aspecto moral, cerimonial, civil e de saúde. Porém, você tendo em mente que o aspecto moral da lei recebe um destaque por ter sido escrito pelo dedo de Deus, isso vai ajudar você a perceber que o Evangelho da Graça não abole a lei de Moisés, não abole a lei de Deus. Paulo vai mostrar a forma correta de compreender a lei, a função dela. E por isso, tenha em mente esses conceitos que eu estou apresentando ao longo dessa semana, porque ao longo do trimestre aprenderemos muitas coisas importantes e esses conceitos vão lhe ajudar a compreender tudo aquilo que estudaremos nos próximos 3 meses. Que Deus guie os seus passos. Aguardo a você no programa de amanhã. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro aspecto muito importante para você e eu entendermos, a fim de compreendermos o estudo que faremos sobre a carta de Paulo aos Romanos, é analisarmos a decisão do Concílio de Jerusalém a respeito dos gentios que se tornassem cristãos. Hoje e amanhã faremos uma análise de Atos capítulo 15, porque esse contexto histórico será muito importante para você compreender a posição de Paulo a respeito da lei nos escritos dele. Muitos cristãos na atualidade têm uma compreensão distorcida a respeito do que Paulo afirmou sobre a lei, porque não consideram este contexto histórico de uma forma mais ampla. Ontem nós aprendemos que para Paulo a palavra lei
refere-se aos escritos de Moisés, se refere às instruções de Deus como um todo. Porém, há aspectos da lei diferentes. E vimos ontem que o aspecto moral da lei tem um certo destaque porque em Êxodo 31:18 Deus escreve esta parte da lei com o seu próprio dedo. Porém, muitos cristãos, muitos judeus cristãos, tinham ainda uma dúvida, tinham ainda um problema. Como que um não-judeu pode ser salvo sem primeiro se tornar judeu para depois se tornar cristão? Eles achavam que uma pessoa não poderia se tornar cristã diretamente. Tinha que primeiro ser judia, circuncidando-se, para depois se transformar numa pessoa cristã. Paulo quis acabar com este conceito. Em Gálatas 3, por exemplo, o apóstolo Paulo foi muito claro em dizer, nos versos 28 e 29, que em Cristo não há judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo. E que todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele pela fé é filho de Abraão. Só que Paulo tomou uma postura muito sábia e inteligente, antes de ele detalhar melhor ainda a sua teologia. Em Atos capítulo 15, percebemos que quando surgiu essa divergência, se um novo cristão deveria ou não se circuncidar, ou seja, tornar-se judeu primeiro para depois tornar-se cristão, o apóstolo Paulo submeteu essa questão à liderança da igreja em Jerusalém, para que isso fosse decidido com a ajuda da igreja. Acompanhe-me na leitura de Atos capítulo 15 a partir do verso 1. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. Veja que interessante. Paulo, antes de detalhar a sua teologia, buscou orientação com a igreja, não fora dela. Muitas pessoas pregam que a verdadeira reforma espiritual ou reavivamento ocorre fora da igreja. Essas pessoas estão sendo usadas pelo demônio. A verdadeira reforma e reavivamento ocorre na igreja, não é fora da igreja. Quem quer tirar-nos da igreja é o demônio, não é Jesus Cristo. Jesus nos chama para melhorarmos a igreja com a nossa boa influência e não para sairmos dela. Se Paulo buscou orientação teológica com a igreja para amadurecer seus conceitos e poder ensinar as pessoas, imagine nós. Com isso nós aprendemos, amigo ouvinte, que além do apóstolo Paulo demonstrar que a graça está disponível para judeus e não judeus unicamente pela fé em Cristo, para ele detalhar melhor a sua teologia, ele buscou orientação com a igreja. Por isso você e eu não somos ilhas isoladas. É mais do que natural nós não concordarmos com tudo aquilo que a liderança da nossa igreja diz. Isso é natural. Seres humanos não são obrigados a concordar com tudo. Agora, em relação àquilo que está claramente revelado nas Escrituras, nós precisamos sempre nos posicionarmos ao lado da Bíblia e ao lado da igreja. E aquilo que não está tão claro nas Escrituras, precisamos tratar pessoalmente com os nossos líderes e não criarmos divergências desnecessárias. A falta de unidade é uma das estratégias de Satanás para dividir o corpo de Cristo e atrasar a pregação do Evangelho, para que Satanás tenha mais tempo de vida. Então sejamos maduros, nos submetamos a todo o corpo eclesiástico para certas decisões, e quando, obviamente, não for possível concordarmos com alguma decisão, que saibamos discordar com respeito, com cavalheirismo, com cristianismo, não fazendo como muitos usando as redes sociais para difamar os líderes da igreja. Não foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. Que Deus abençoe os seus passos. Amanhã daremos sequência a mais Lições da Bíblia, se Deus assim o permitir.
Fique na paz de Cristo, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje continuaremos o nosso estudo de Atos capítulo 15, porque entendendo o que envolveu o Concílio de Jerusalém, vamos compreender o pano de fundo histórico para que entendamos melhor a carta de Paulo aos Romanos. Toda vez que Paulo falar em lei, na carta dele aos Romanos, você terá uma compreensão do que ele realmente quis dizer ao você ter em mente Atos capítulo 15, tá bom? Veja, ontem aprendemos que os judeus cristãos estavam ensinando aos não-judeus ou gentios que se eles não fossem circuncidados, se não passassem pelo rito da circuncisão, eles não poderiam ser salvos. Ou seja, era uma salvação pelas obras. Lemos isso ontem em Atos capítulo 15, versos 1 e 2. Hoje veremos qual foi a decisão do concílio. Quando eles fazem tal afirmação, o apóstolo Paulo e Barnabé discordam, obviamente, daqueles judeus cristãos e resolveram levar o assunto para a igreja em Jerusalém, para decidir isso junto com os apóstolos. E em Atos 15, 28 e 29 temos aqui a conclusão a qual o concílio de Jerusalém chegou. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Este concílio decidiu tanto em favor dos não-judeus, dos gentios que se convertiam ao cristianismo, quanto dos judeus cristãos. Primeiro foi em favor dos gentios, por quê? Este concílio explicou claramente que o rito da circuncisão, mesmo fazendo parte da lei de Moisés, ele era um recurso didático de Deus para ensinar algo a respeito da salvação. O rito da circuncisão, além de representar a união, a aceitação da aliança com Deus, ele foi substituído, diríamos assim, pelo batismo. Agora nós expressamos nossa fé, expressamos que pertencemos à família de Deus por meio do batismo. Então a função da circuncisão foi substituída. Não é um erro, pessoa alguma hoje praticar a circuncisão se quiser. Agora, não pode ter a circuncisão mais como este recurso didático de Deus para ensinar algo. E com a circuncisão do órgão genital masculino, Deus também ensinava algo acerca da conversão, do desejo que ele tem de tirar, cortar ou circuncidar o nosso coração. Isso de acordo com Romanos 2, 28 e 29. Tá? Então, Deus, o Espírito Santo, orienta o Concílio de Jerusalém a não exigir a circuncisão como obrigatória para se tornar cristão. Ao mesmo tempo, o Concílio de Jerusalém favorece os judeus cristãos. Ele sabia que mesmo que comer carne sacrificada a ídolos não significasse nada, porque só existe um Deus, como bem Paulo diz em 1 Coríntios 8, isso poderia trazer um escândalo para os judeus. Então, no verso 29, o concílio diz para eles se absterem de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue na alimentação e também de praticar imoralidade sexual. Agora é curioso, muitos cristãos, até sinceros, mas muitas vezes desinformados, acabam usando esse texto para dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos foram abolidos, especialmente o sábado, porque o sábado não é mencionado entre as instruções dadas aos gentios. Porém, este argumento, amigo ouvinte, é ridículo. Nós não vemos aqui os gentios sendo instruídos a não mentirem, a não matarem, a não darem falso testemunho. Não vemos os gentios serem instruídos a não cobiçar. E por quê? Simplesmente porque não eram estes os problemas reais deles. O sábado não é mencionado porque não era um problema para os gentios, porque aqui no próprio contexto em Atos 15, 21,
é informado que a palavra de Deus era lida nas sinagogas judaicas todos os sábados. Então os gentios sabiam qual era o dia de guarda, não havia necessidade de mencionar. Então, compreendendo bem Atos capítulo 15, você vai ter uma compreensão correta acerca daquilo que Paulo está falando em Romanos a respeito da lei. Portanto, continue, amigo ouvinte, se aprofundando neste tema, continue acompanhando lições da Bíblia, porque com certeza Deus vai lhe ensinar muitas coisas importantes com base na palavra dele acerca da carta de Paulo aos Romanos. Amanhã continuaremos nossa contextualização histórica e você vai perceber algo interessantíssimo do que Paulo escreveu acerca do termo lei na carta aos Gálatas, tá bom? Aguardo a você, fique na paz e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra informação de natureza histórica importante que serve como pano de fundo para entendermos a carta de Paulo aos Romanos é sabermos que Paulo nunca foi contra a lei de Deus em si, mas contra uma maneira pervertida e legalista de encarar a lei. Se você acompanhou o Lições da Bíblia de algumas semanas atrás, nós estudamos ao longo de 3 meses toda a carta de Paulo aos Gálatas. Se você não acompanhou, você pode acessar o site da Rádio Novo Tempo, novotempo.com/rádio, clicar em Lições da Bíblia, que é o programa que está sendo apresentado, e lá você poderá encontrar todos os áudios a respeito de nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Tá? Então, com certeza, vai ser enriquecedor para você se você quiser acompanhar. Mas quando estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, percebemos que Paulo estava furioso com uma heresia que havia entrado na igreja. Ele chama esta heresia de um outro evangelho. Veja o que ele diz em Gálatas, capítulo 1. Vou ler para você a partir do verso 6 até o verso 8. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Eu li para você na nova versão transformadora, na Almeida e atualizada, ele chama isso de outro evangelho. E diz que realmente que seja amaldiçoado quem ensina este outro evangelho. Este outro evangelho contra o qual Paulo era contra é obter justificação, perdão, salvação pela obediência à lei. Paulo demonstra na sua carta aos Gálatas que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. E na carta aos Gálatas e posteriormente na carta aos Romanos, Paulo desenvolve melhor o tema para que a heresia na Galácia não chegue com força ou nem chegue na igreja de Roma. E Paulo, na sua carta aos Romanos, ele começa a mostrar a função da lei. Ele mostra que a lei tem a função de mostrar que somos pecadores para que recorramos ao único que pode nos limpar, Cristo. Ao mesmo tempo em que Paulo mostra esta função da lei, ele não está abolindo a lei. É um absurdo pensar que Paulo esteja abolindo a lei de Deus. A lei de Moisés, os escritos do Antigo Testamento, eram a Bíblia de Paulo. Quando Paulo disse em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus, a Bíblia de Paulo era composta pela lei de Moisés e pelos escritos do Antigo Testamento. Paulo tinha como princípio de vida a parte moral da lei, os 10 mandamentos. Então Paulo nunca foi contra, amigo ouvinte, a obediência à lei de Deus. Paulo era contra, sim, colocar a lei de Deus no lugar errado, dar à lei de Deus uma função que não pertence a ela. Paulo era contra uma interpretação errada da lei. Se você tiver isso em mente,
você compreenderá com muito mais profundidade a carta de Paulo aos Romanos que estudaremos ao longo desses meses. E eu desejo de coração, amigo ouvinte, que esses conceitos que estamos estudando nessas 2 primeiras semanas do nosso estudo, que esses conceitos fiquem enraizados na sua mente para que você compreenda aquilo que realmente Paulo quis ensinar a respeito da lei e a respeito da graça, que é o ponto principal das Escrituras. Amanhã vamos finalizar o nosso estudo da semana e eu aguardo a você. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Entre muitas coisas que estudamos ao longo da semana, vimos que ocorreu um conflito entre judeus cristãos e também entre não-judeus, ou seja, gentios, acerca da obrigatoriedade ou não de se observar a parte cerimonial da lei de Moisés. Vimos inclusive como o Concílio de Jerusalém resolveu este problema. A igreja trabalhou unida. Por isso eu queria, amigo ouvinte, demonstrar para você que a Bíblia oferece a nós a melhor maneira de solucionarmos os nossos conflitos, como igreja, como irmãos. Esta maneira é chamada de tolerância. Além de existir união, existe a tolerância. Quero ler para você Colossenses 3:13. Vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Aqui está o segredo para sermos felizes como congregação, como irmãos na fé. Precisamos aprender a tolerar uns aos outros, a sermos compreensivos com as pessoas e precisamos aprender a perdoar. São coisas fáceis de se fazer? É claro que não, porque naturalmente, após a entrada do pecado, obviamente, nos tornamos egoístas, egocêntricos. Porém, amigo ouvinte, se derramarmos a nossa alma diante de Deus, falando a Ele: Senhor, eu estou com raiva daquela pessoa, eu tenho raiva daquela burrice que me foi dita. Se nós abrirmos o coração a Deus e ao mesmo tempo dizermos assim: Senhor, apesar dessa raiva que eu tenho por aquilo que disseram, por aquilo que fizeram, ajuda-me, Senhor, a aprender a perdoar essa pessoa. Ajuda-me a viver em harmonia com ela, apesar de nossas ideias diferentes. Se nós fizermos esta oração, o Espírito Santo nos ajudará. Agora, se nós tentarmos sozinhos, não iremos conseguir. Não existiriam dissidências se, além de as pessoas estarem apegadas à palavra de Deus, à Bíblia e não às tradições eclesiásticas, se além disso os cristãos aprendessem a se perdoar, a respeitar as opiniões divergentes, a se suportar, a compreender o outro, compreender que mesmo que tenhamos a mesma fé, viemos de estruturas familiares diferentes, culturas diferentes, visões de mundo diferentes. Se aprendêssemos a nos tolerarmos, se nos uníssemos em torno daquilo que realmente é princípio e tolerássemos as opiniões uns dos outros em relação àquilo que não é princípio, com certeza viveríamos muito bem e não existiriam dissidências. A dissidência é o fruto do orgulho e da arrogância humana. Repito, aquele que quer sair da igreja e formar um grupo dissidente, isso é fruto do orgulho, da arrogância, da indisposição de perdoar. E só há um remédio para isso: arrependimento sincero diante de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo habite em nós para que possamos enxergar a beleza de vivermos como um povo, unidos, nos preparando para a segunda vinda de Cristo e ajudando outras pessoas a se prepararem também. Um abraço carinhoso, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro aqui no programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.